ser cuidada, para mim, é principalmente ser respeitada na minha individualidade, ser amada e, ao mesmo tempo, ter acesso a todos os direitos civis que todo mundo deveria ter. O podcast É Familiar é uma produção do Sesc Avenida Paulista e integra o projeto institucional do Sesc São Paulo, Cuidar de Quem Cuida, que trata do universo da primeira infância, de pessoas que são cuidadoras de referência e do ato de cuidar, acolhendo as diversas realidades do cenário contemporâneo e trazendo ao debate construções sociais que precisam ser revistas. Na composição de suas famílias, o que pessoas LGBTI+, experienciam? Que garantias têm resultado de sua organização e luta pela visibilidade de seus corpos no mundo? Como a garantia ou a negligência a esses direitos as afeta e impacta suas parentalidades? É com esse panorama de perguntas, em busca de soluções e alternativas, que estreamos o É Familiar, um podcast realizado pela equipe de educadoras e educador infanto-juvenis do Sesc Avenida Paulista, para compor o Cuidar de Quem Cuida, exercícios do cuidar na primeira infância, políticas públicas, projeto do Sesc São Paulo, com a consultoria de Saulo Amorim e produção de Tiago Teodoro e Felipe Dantas. Que sigla é mais adequada para fazermos referência à comunidade LGBTI+? Para elucidar essa questão, é preciso entender o contexto e seus usos. Há quem defenda uma sigla ampliada, LGBTTQIAC+PPF2K+, em constante transformação, principalmente por compreender uma gama político-identitária bastante grande da população. A inconstância da sigla e suas múltiplas apresentações precipitaram o esforço de buscar algum consenso por meio de entidades de representação. Assim, em 2017, durante evento realizado pela Aliança Nacional LGBTI+, entidades nacionais e representantes de coletivos e diretórios sociais e políticos convencionaram acompanhar a tendência internacional da sigla, entendendo-a como suficiente no símbolo mais e acolhedora às identidades, orientações e conformações biológicas intersexo. Por isso, acompanhando o consenso de 2017, utilizaremos a sigla reduzida LGBTI+, que pode ser facilmente compreendida. Trataremos o significado da sigla em nossa matéria no portal do Sesc SP, onde ficará disponível para uma rápida busca e conhecimento da amplitude e força dessa sigla expandida. No primeiro episódio do É Familiar, falaremos sobre o lugar da pessoa LGBTI+, em sua família de origem, e contaremos com a participação de uma pessoa especialista no assunto, Dione Freitas, terapeuta ocupacional, especialista em atenção hospitalar, mestre em desenvolvimento territorial sustentável, redes sociais e políticas públicas, diretora consultora de saúde da Associação Brasileira de Intersexos, diretora da área de intersexos da Aliança Nacional LGBTI+, e uma pessoa que trará seu relato de experiência pessoal, Eric Barbie, pai, cantor, ator e compositor, palestrante, escritor. Suas composições e palestras trazem temas como a diversidade, a aceitação e autoestima, e levam sua história de vida e superação para os mais diversos públicos. É proprietário da produtora EB Produções e também sócio e proprietário da Diferentes, especializada em orientação corporativa com foco na diversidade. Olá, famílias! Eu sou a Laís Bin e serei a anfitriã dos 4 episódios que integram esse projeto. Inicio esse episódio agradecendo a todas, todos e todes que estão ouvindo e participando. Vou me autodescrever. Sou uma mulher cisgênero, bissexual, sou mãe de uma criança de 2 anos, a qual não padronizo no sistema binário, pois é ela quem irá saber o que é.
Sou branca, tenho olhos azuis, cabelos compridos loiros e rosa nas pontas. Estou em São Paulo, feliz da vida por estar à frente das apresentações e interlocuções desse podcast que é familiar. Como educadora do Sesc Avenida Paulista, e o meu pronome é ela, dela. Convido agora Dione Freitas a se autodescrever. Bem-vinda! Meu nome é Dione Freitas, eu sou uma pessoa intersexo, transgênero, me identifico enquanto mulher, minha orientação sexual é hétero, meu pronome é ela e dela, eu sou um pouquinho alta, tenho 1,75 de altura, sou branca, tenho o cabelo com luzes e uma franjinha que eu adoro. Eu sou do Paraná, sou do interior do Paraná, né? Mas me considero uma pessoa viajante, né? Porque eu já morei em vários lugares nesse país. Atualmente eu estou em Ribeirão Preto, que é o interior de São Paulo. Não sou mãe, né? Só se considerar os meus pets, porque eu tenho 7 pets, 7 gatinhos, né? Sou terapeuta ocupacional e nesse momento estou sendo cuidada, cuidando dos meus gatinhos, sendo cuidada pela minha mãe, porque eu estou num processo aí de vestibular para medicina. Ser cuidada para mim é principalmente ser respeitada na minha individualidade, ser amada e ao mesmo tempo ter acesso a todos os direitos civis que todo mundo deveria ter. Muito obrigada e bem-vinda. E agora eu convido o Eric Barbie a se autodescrever. Meu nome é Eric Barbie, eu sou um homem trans, heterossexual. Eu sou casado com a Bárbara e meu pronome é ele, dele. Eu sou um baixinho, ao contrário da Dione, eu tenho 1,60 m. Sou completamente calvo, careca e barbudo. Um pouquinho fortinho, assim. Não sou gordinho, mas sou fortinho. Eu sou de Campinas, do interior de São Paulo, de Valinhos, né? Na verdade, nasci em Valinhos, morei bastante tempo em Campinas, e agora estou em Paulínia, que é aqui do lado. Estou em casa, falando do escritório aqui de casa. Como eu disse, eu sou casado com a Bárbara e sou pai do Vinícius e do Rafael, né? São meus filhos do coração. Eu tenho eles o Vinícius eu cuido dele desde os 3 anos de idade, e do Rafael desde os 3 meses na barriga. Eu acompanhei toda a gestação da Bárbara e assisti o parto. Ou seja, praticamente pai dos dois. Não sou biológico, mas sou pai de alma e de coração. Eu sou, como a Laís disse, né? Eu sou empresário, sou músico, cantor, palestrante e artista, né? Acima de tudo. E ser cuidado para mim é ser zelado, ter amor, ter carinho. É isso. Eu acho que é você ter um amor e carinho por uma pessoa especial e cuidar dessa criação e dessa vida, né? É isso, basicamente. No projeto Cuidar de Quem Cuida, focamos nas famílias que, por muitas vezes, são invisibilizadas por um sistema opressor e preconceituoso. E, dessa forma, viemos falar sobre políticas públicas, numa tentativa de instrumentalizar e de fazer chegar essas informações a quem, por vezes, e digamos, várias vezes, tem seus direitos negados. Vamos juntos? Imagine você ser referenciado equivocadamente por alguém. É de forma invisibilizada e excludente que a língua portuguesa, construída desde a colonização europeia aos moldes patriarcais, tende a perpetuar desigualdades. Sob a ótica de compreender que a sociedade é composta por pessoas com diferentes características identitárias que lutam pelo reconhecimento dessa diversidade, esse panorama de comunicação está num processo intenso de mudança. Aqui, em nosso podcast, nos ocupamos de referenciar a cada pessoa com seu pronome escolhido, e quando nos referenciamos a um grupo geral, utilizamos o todes. Quer saber mais sobre a linguagem neutra e a linguagem inclusiva? Acesse o portal do Sesc para ler a matéria ou veja aqui na descrição do vídeo os links para o guia Todes Nós e a página Politize. Nesses links, você encontra mais informações sobre o quão importante e necessária é a linguagem inclusiva e, ou não sexista, garantindo no âmbito da comunicação, respeito, valorização e acolhimento da diversidade humana. Dione, você sendo uma pessoa intersexo,
Como é que você se sente em relação aos desafios e também sobre ter ou não o apoio de sua composição familiar? Então, atualmente, eu me sinto uma pessoa totalmente realizada e me sinto bem, sabe? A dificuldade que eu vejo é mais a dificuldade do Estado e a dificuldade social de entender a complexidade do que é ser intersexo, né? Porque, assim, desde muito cedo, os meus pais já sabiam que tinha algo diferente no meu corpo e no meu desenvolvimento, né? É óbvio que por pressões sociais eles tentaram fazer com que eu fosse aquilo que eles achavam que eu deveria ser, que era ser menino, né? Mas quando eles perceberam que era algo meu, né, tanto de identidade, a minha identidade de gênero feminina, quanto o meu corpo ser diferente, eles aceitaram. Claro, que com as dificuldades, é óbvio, né, porque a gente não fala de intersexo socialmente, a gente não fala de intersexo nem na escola, nem na aula de biologia, que o pessoal adora falar de biologia para atacar as pessoas diferentes, não se fala. Então, existe todo um movimento, né, de apagamento de corpos diferentes, né? E então é isso, assim, na minha família eu me sinto muito acolhida, né? Eu não tenho o que reclamar. Só que na parte social, infelizmente, a gente é invisibilizada. E isso acaba resultando em atendimento médico sem qualidade, né? A gente não consegue, às vezes, pedir alguns exames por ter corpos diferentes, porque o sistema de saúde impede, né? E até mesmo para representatividade, sabe? Então, eu acho que é isso que me pega, assim, sabe? Que me deixa muitas vezes reflexiva. Eu não vou falar triste, né? Porque eu tenho muitos motivos por estar feliz nesse momento, né? Mas essa é a minha realidade, né? Eu não posso falar por todas as pessoas intersexo. Mas a gente não tem uma representatividade social, a gente não tem uma escola que fale dos nossos corpos, né? E um governo que nos invisibiliza, sabe? Finge que a gente não existe. Acho que você tem um repertório, né, e uma experiência de vida de acolhimento aí familiar, né? Então, para você, qual é a importância de um lar acolhedor, né, para toda a diversidade nesse desenvolvimento da infância LGBTI+? E também o que você entende de consequência de um lar preconceituoso? Então, a importância para mim é fundamental, né? Não é só por experiência minha, de perceber que por eu ser uma pessoa intersexo, como a variabilidade de gênero, né, ao ser acolhida pela minha família, isso fez com que apesar das dificuldades que eu tinha socialmente, do preconceito e da violência física e sexual que eu passei, que eu tivesse esperança de melhorar. Né? Quando eu chegasse em casa, eu era acolhida pela minha família, por mais que socialmente eu não era acolhida, tanto na escola, quanto no sistema de saúde, quanto até para a polícia, né? Quando eu fui denunciar violências, era a mesma coisa que nada, né? Eles riam da minha cara. Mas ter uma família que me acolhia foi o que foi o divisor de águas. Eu tive acesso a privilégios que a maior parte da população LGBTQIA+, e principalmente pessoas trans e intersexo não tem, que é estudar, né, ter amparo para estudar, poder chegar no mestrado e agora conseguir talvez fazer uma segunda graduação. Quantas pessoas trans ou intersexo têm essa oportunidade? É muito raro, né? Então a família foi e é a fundamental base para que isso aconteça. Agora, quando a gente pensa no sentido da família não acolher, além de dado estatístico, né, nós temos dados de saúde mental para mostrar que isso leva a gente a suicídio, né, até transtornos mentais, de ansiedade, depressão, inclusive até bipolaridade, outros transtornos graves pela falta de acolhimento, porque soma-se a isso uma violência social, educacional, institucional com a violência familiar. Você não tem amparo, você vai parar na rua, né? Eu vou falar de um dado trans, né, principalmente das meninas trans, porque eu sou uma pessoa trans também, além de ser intersexo, né? 80% das pessoas trans, principalmente das meninas, né, quando a gente pensa em identidade de gênero ali das meninas, saem da escola antes de chegar no ensino médio. Por quê? Porque não tem apoio na família. Porque se você tem uma família acolhedora, vai brigar, né? A minha irmã, quantas vezes a minha irmã foi na escola, sabe, enfrentar aquele sistema opressor, né? E quando você não tem uma família, não tem quem te defenda nesse momento, em você sendo menor de idade, né? Você acaba caindo na prostituição, lembrando que a prostituição não é o problema é você ser marginalizada para a prostituição, ser empurrada, né? E a sua expectativa de vida fica em torno de 35 anos, né? Então é muito triste isso. Nossa, é muito baixo, né? E o seu exemplo, ele fica
bastante vulnerável, né? Porque se você não tem uma estrutura que te apoie, né? E uma estrutura dentro de casa, né? Você também citou na primeira pergunta sobre essa parte médica que não pede nem exame. Conta um pouco mais sobre isso, por favor. Então, por que eu falo isso, assim? É óbvio que a gente está tendo um movimento social para isso mudar, né? O movimento social está aí em cima forte. Mas, por exemplo, como nós temos um sistema binário e é de gênero, né? No Brasil se registra gênero, não se registra sexo, né? Tanto que a gente tem um registro masculino e feminino e agora a gente conseguiu ignorado, só que assim, não foi avanço, porque ignora a sua existência, mas pelo menos tem uma opção para colocar ali. Quando você tem esse tipo de marcador, no sistema de saúde é a mesma coisa, é masculino e feminino. Então, a partir que você se identifica com o feminino ou com o masculino, tem uma série de exames que só o gênero feminino ou o gênero masculino vai poder fazer pelo SUS. Então, se eu preciso fazer um exame para analisar meus resquícios de tecido reprodutivo, dito socialmente como sendo feminino, mas tendo um registro masculino, eu não consigo fazer, porque assim, não tem opção de um homem fazer um exame de coleta, né, de preventivo, ou de um exame de ultrassom para ver o útero, né? E o contrário é a mesma coisa, para ver a próstata e tudo mais. E assim, no meu caso, eu falei no caso geral, mas no meu caso, por exemplo, eu fui fazer exame agora, né? E assim, tava lá preenchendo a ficha, e a ficha é separada por gênero. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é não ter uma terceira opção para contemplar pessoas intersexo e pessoas trans, sabe? No meu caso, né? Minha visão, tá? Eu fui fazer lá, eu tinha que preencher, né? O seu gênero e tal, o gênero que se identifica, né? Mas não estava escrito assim, estava sendo o gênero. Coloquei e tinha, por que o motivo de você estar fazendo esse exame? Que no caso foi uma ressonância magnética. Para poder informar o médico, para ele se atentar melhor a isso. Se você é homem, ver a próstata, ver a vesícula seminal, né? Ver tecidos masculinos internos. Se você é mulher, ver útero, ver ovário, tava desse jeito. Eu tenho ambos os tecidos, como que eu vou fazer? Eu tive que marcar que eu sou homem para ver os resquícios de próstata e ver se eu tinha vesícula seminal, marcar que eu sou mulher também para ver, você entende? E daí, quando a enfermeira viu aquilo, ela falou, não, mas não tem como você ser os dois. E eu não posso passar isso pro médico, né? Não tem como a gente fazer esse exame. Então eu tive que explicar para ela. E daí ela ficou, isso existe? Ficou horrorizada, sabe? Daí, tipo, com constrangimento. Porque daí ela começou a falar assim, nossa, você viu a ficha dessa moça, como que tá? E todo mundo da recepção vendo, sabe? Que coisa horrorosa, assim. É isso que a gente passa, assim. Ela tava dizendo claramente que você não existe, né? Sim, sim. Daí eu peguei, levantei e falei, não, moça, eu sou uma pessoa intersexo. O que é isso? Isso não existe. Eu falei assim, olha, antigamente era chamada de hermafrodita, só que hermafrodita só é um caso dos mais de 40 estados intersexo. Eu tenho um dos casos. Então é normal, né? Isso é normal, eu falei pra ela, a gente ter tecidos diferentes dentro do corpo. E como que eu vou fazer um exame e eu vou omitir dado? Eu preenchi os dois, porque não tem uma opção aqui. Você é mulher e tem próstata, você é homem e tem útero, não tem essa opção aqui. Né? Ou você tem um corpo não binário, ou tem um corpo diferente, escreva aqui o que você tem, ou pelo menos, não que isso seja, eu acho super invasivo esse tipo de coisa, mas pelo menos para você ter opção e não passar por isso. Então é uma das coisas que a gente passa, assim, né? Isso faz recentemente, faz um mês, né? Não é 40 anos atrás. Mas talvez mais invasivo seja você ser invisibilizado por tantos aspectos, né? Primeiro o da caixinha binária, né? Que você tem que ser colocado por gênero, né? Não é o sexo, né? Enfim, e esse avanço que muitos consideram avanço, acho que sim, é um avanço, mas ainda não chegou onde é preciso, né? Sobre o ser ignorado, né? Como sim, assim, sim. ignorado? É muito triste, porque como você vai fazer política pública de saúde, de educação, Exatamente. De segurança, de renda, se você é ignorado? Não existe política pública para uma pessoa ignorada. A gente precisa Exatamente. de política pública para uma pessoa intersexo e descrever o que é intersexo e os tipos de intersexo, sabe? Só que assim, a gente fala que foi um avanço porque antes, para se registrar uma pessoa que não fosse binária no corpo, não era fácil, né? Então, muitas vezes você era, na maioria das vezes, pressionada a fazer uma cirurgia no seu bebê,
para que o seu bebê tivesse acesso a um sistema de saúde, porque lembrando que sem a DNV, que é a declaração de nascido vivo, você não existe, seu bebê não existe. Se seu bebê não existe, você não pode pedir licença maternidade, você não pode ter um cartão SUS, o seu filho não pode passar pelo sistema de saúde, nada disso. Então, e fica inexistente. Então, se essa criança, se esse bebê, além de nascer intersexo, tiver um problema cardíaco, ele vai morrer. Porque como que você vai ser atendido no sistema de saúde? Então, o que fazia-se? Pegava essa criança, via como que ela é. Geneticamente, ela é mais isso, mais aquilo, que eu acho um absurdo. Porque não é porque a pessoa é XY que ela vai ser menino, né? Eu tenho amigas que são XY que têm útero e são mulheres, né? E o contrário também. Por quê? Tem a questão da identidade de gênero, tem a questão de como o corpo... Porque é um corpo diferente. A gente fica querendo colocar caixinhas, corpos que não são caixinhas. Uma coisa de falar de um corpo que não é intersexo, né? É endossexo, é cisgênero, funciona daquela maneira. Agora, um corpo que é intersexo não funciona daquela maneira, sabe? Tem perfeitamente, a pessoa pode ter órgãos diferentes e isso ser para ela normal, porque esse é o normal, né? Esse é o nosso normal. Como você tem sentido a área médica sobre essa burocracia a mais com relação às famílias que respeitam o corpo biológico de nascimento dos seus filhos e decidem por não fazer uma cirurgia de conformação sexual? Então, eu entendo que atualmente ainda a medicina ela é uma ciência, né? Só que ela sofre atravessamentos institucionais, né? Da religião, né? Da política como ela está no momento. O nosso país, por mais que houve avanço, é um país conservador, né? E a gente está num momento reacionário ainda por cima. Então, isso reflete na ciência. As pessoas falarem que ciência é neutra é a maior mentira já contada. A ciência ela não é neutra, ela tenta ser neutra. Mas quem que financia a ciência? Quem está por trás da ciência, né? Não é se eu quiser produzir ciência, se eu não tiver dinheiro, eu não consigo produzir. Eu posso tentar, né? Eu preciso de um laboratório, eu preciso de investimentos, né? Então, acaba sendo que há um direcionamento, e eu vejo muito isso na medicina. Um direcionamento para quê? Você tem que ser macho ou fêmea típico, né? Falando do sentido biológico da coisa. Se o seu corpo não é assim, então você não pode existir. Isso não é ciência, né? A ciência, ela trabalha com empirismo, né? Existem corpos diferentes, existem corpos binários, existem pessoas com identidades diferentes, né? Que podem manifestar seus corpos de diferentes maneiras. Isso é empírico, porque isso existe, você vê, é dado, você consegue quantificar. Então eu vejo que a medicina ela está sendo direcionada, né? Então, como falar que a medicina não está sendo enviesada? Ela está sendo. A gente vê isso quando o médico descobre que a pessoa é intersexo e fala assim, seu filho é uma aberração, é uma anomalia, e se você não operar seu filho, os médicos falam isso, não é uma vez que eu ouvi, não. Eu ouvi, o pessoal que chega a mim e fala que foi orientado, seu filho vai ser gay, seu filho vai ser... eu tô falando do jeito que eles falam, tá, gente? Sim, sim. Seu filho vai ser travesti. Eu já vi mãe falar pra mim que o médico falou assim, se você não operar teu filho, vai crescer e vai virar traveco. Mas que absurdo. Então agora você imagina, essa linguagem. Agora você imagina uma mãe que está fragilizada pós-parto, com uma criança que ela nunca pensou que ia ter. Por quê? Porque a gente tem, inclusive a gente está tendo um movimento, né, que é esse de chá revelação, que não existia há 10 anos. Você vê que é uma influência conservadora. O que existia era chá de bebê neutro, né, para arrecadar materiais de cuidado para o bebê. Agora, de 10 anos para cá, por quê? Por causa dos avanços LGBTQIA+, e de direitos das mulheres, começaram a colocar gênero até nisso. Então, você vê que tem um movimento para reafirmar. Então, a mãe está esperando um menino ou uma menina. Daí vem uma pessoa intersexo, ela não sabe lidar com isso. Ela não está esperando uma criança, né? Uhum. Ela não tá esperando uma criança. E ela tá esperando um menino ou uma menina. Ela não tá esperando um bebê ou uma criança, independente do gênero. Então, se vem uma pessoa intersexo... projetou tudo na criança, né? Exatamente. E daí o que acontece? Ela fica desesperada. O médico fala isso, ela vai optar pela cirurgia. Tem médicos que ainda tentam ver a questão biológica, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Mas tem médicos que fazem pelo mais fácil. Não, vamos fazer uma vagina que é mais fácil e você cria ele como menina. É assim, sabe? Não é eu que tô falando, tem relato. A gente tem relato da Braille, a gente tem vídeo mostrando pais falando isso, pessoas que ouviram isso, né?
e que ouvem, né? Inclusive a gente tem pais de crianças de 1 ano, de 6 meses, de 1 ano e meio. Então não é uma coisa que eu tô falando que acontecia lá atrás, né? É uma coisa que acontece hoje. Eu tive uma criança. Como eu sei se minha criança nasceu intersexo? E o que eu devo fazer? Quando a gente fala de pessoa intersexo, a gente está falando de variações corporais e biológicas. Então, no bebê, você consegue perceber pela genital. Então, se essa genital não é vista como um pênis com um testículo ou como uma vulva, se tem alguma diferença, aconteceu algum processo de diferenciação do sexo ali que vai além do que é binário, tá? Então, num bebê é assim que você percebe. Ou pelo teste do pezinho, né, que pega a hiperplasia adrenal congênita, né? A hiperplasia adrenal congênita tem formas que são perigosas e precisam ser tratadas, mas assim, o tratamento é um tratamento para não perder sal, não tem nada a ver com cirurgia na genitália. Então tem que tomar cuidado com isso, porque tem médico que fala, seu filho, né, no caso vai ser filha, né, porque os médicos já te condicionam que vai ser filha porque a hiperplasia adrenal congênita é XX. A sua filha tem perda de sal, a gente vai ter que tratar, porque senão ela vai morrer. Realmente, se não tratar, morre, quando tem perda de sal. Porém, a gente vai ter que operar a genital. Não tem nada a ver operar a genital com a perda de sal, né? Tem que tratar a perda de sal. Então, são esses casos que você pode saber quando é bebê. Por quê? Porque se esse bebê tem genitália ambígua, é uma pessoa intersexo. Ou tem uma variação ali, pode ser uma variação sutil de intersexualidade, mas existe. Ou tem a perda de sal. Por quê? Porque às vezes ela tem perda de sal, mas tem a genitália vulvar, né? Uma vulva. Mas se tem hiperplasia adrenal congênita, vai ter hiperprodução de testosterona. Então vai ser uma criança que vai ser criada como menina, mas quando chegar na puberdade vai ter muita produção de testosterona. Então é uma criança intersexo. Então você tem que ficar de olho. Então são esses casos que a gente pode perceber na infância. Mas vale lembrar que a grande maioria dos estados intersexo aparece na puberdade. Johnny, maravilhoso, muito obrigada por todo o conteúdo que você nos trouxe. E onde a gente pode te acompanhar mais aí pelas redes? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, tá? Que eu fiquei muito feliz e honrada com a oportunidade de estar participando. Vocês podem me procurar e ter acesso às informações e meus conteúdos, tanto pelo YouTube, que eu tenho um canal que eu falo sobre diversidade de gênero, sexo e as intersecções que tem, tá? Vocês podem ver no meu Instagram, né, dione.freitas, que também lá tem de tudo, né? Desde a minha rotina de vida, quanto também do meu trabalho na ABRAE, na associação, né? E outras ações que eu faço, e vídeos também. E também pelo próprio site da ABRAE, onde eu tô, junto com outros ativistas, que a gente tem vários informativos, e as redes sociais da ABRAE, né? Que é o Instagram da ABRAE. Eu sou fã, vou continuar seguindo lá, e é isso aí. Muito obrigada. Você sabe o que significa LGBTI-fobia? Entende-se por LGBTI-fobia toda e qualquer conduta que envolva aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzir em expressões de racismo compreendido em sua dimensão social. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que enquadrou a LGBTI-fobia como crime de racismo, nos moldes da Lei 7.716 de 89. Até que seja promulgada uma lei específica para a criminalização desta conduta pelo Congresso Nacional. Ou seja, a LGBTI-fobia é um crime semelhante ao racismo e, infelizmente, apresenta deficiência de dados oficiais no Brasil, principalmente em decorrência da subnotificação de ocorrências e do registro inadequado dos casos. Esta foi a conclusão publicada no Atlas da Violência 2020, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Neste contexto, os relatórios de entidades civis de defesa dos direitos da população LGBTI+, como o Grupo Gay da Bahia e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, se mostram fundamentais para a mensuração da LGBTI-fobia no Brasil. Segundo relatórios, este tipo de violência pode ocorrer no espaço público, no âmbito institucional, mas ocorre principalmente no âmbito familiar e doméstico. Em 2019, em torno de 35% das mortes ocorreram na residência da vítima, enquanto 21% ocorreram em vias públicas, e a escola segue como sendo o terceiro local onde acontecem mais casos de LGBTI-fobia
dentro da faixa etária de 10 a 14 anos. A partir dos dados recentes, foi possível aferir que durante o período da pandemia, 70% das pessoas LGBTI+, cumprindo isolamento social junto a familiares, acabaram sendo vítimas de algum tipo de violência, sem ter espaço ou a quem recorrer com medo de expulsão ou agravamento da situação de violência. A maior parte desses dados são obtidos por meio de relatos de vítimas em redes de apoio ou são frutos de pesquisa em jornais, o que leva à subnotificação de casos e, por conseguinte, gera problemas para se aferir a real dimensão da LGBTI-fobia no Brasil. Ainda que não sejam adequadamente enquadradas, as informações coletadas já expõem uma situação preocupante e sugerem caminhos para a redução do problema. Para além da melhoria na coleta de dados oficiais e maior suporte às iniciativas cidadãs que trabalham nesse cenário, a violência contra a população LGBTI+, deve ser enfrentada de maneira transversal, atuando no setor da segurança pública, mas também focando em outras áreas capazes de lidar com a violência que acontece no ambiente doméstico. É o que sugere o texto A Violência LGBTI+, no Brasil, de 2020, produzido pela Clínica de Políticas de Diversidade da Fundação Getúlio Vargas, documento que embasou a pesquisa deste quadro do nosso podcast É Familiar. E agora, nossa entrevista com Eric Barbie. Bem-vindo, meu amor! Olá, tudo bem? Eu já tô chamando de meu amor porque eu tô muito encantada com todo esse programa. Já tô encantada com a Dione, já tô encantado com a sua história. Caso o seu processo de autoconhecimento tenha se iniciado na infância, você sentiu espaço para compartilhar com a sua família as suas descobertas ou não? Conta pra gente. A minha família ela sempre foi muito aberta para diálogo, né? A gente sempre teve um acolhimento muito grande por parte dos meus pais, tanto eu quanto a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, 2 anos e meio, 3 anos mais nova do que eu. Mas, por conta desse processo, eu comecei a verbalizar essa questão de eu me sentir um menino, né? Com 3 anos de idade. Então, foi muito cedo. Isso, vocês imaginam, em 1981, né? Porque eu nasci em 78. É um período, assim, que você não tem conhecimento de nada, absolutamente nada. Na época que eu nasci, nem os ultrassons eram feitos, né? Então, você não sabia o gênero do bebê que ia nascer, não tinha essa. Chá de revelação, então, imagina, né? Só que, assim, a partir do momento que a criança nasce, a expectativa está gerada ali. Na verdade, acho que a expectativa já estava sendo... Os pais já lidavam com as expectativas antes, né? Tipo, o que será que vai ser? Vai ser menino? Vai ser menina? Não sei, né? Então, era aquela coisa, enxovais neutros, né? Assim como a Dione disse, enxovais neutros, mas expectativas, né? Então, a partir do momento que eu nasci, até os 3 anos de idade, uma menininha, vestidinho, aquela coisa que a gente não tem autonomia para escolher nada. A partir do momento que eu comecei a ter autonomia para escolher, eu comecei a exigir vestimenta masculina, eu queria cortar cabelo curto, e meus pais, assim, né? E aí? Meu pai caminhando mais para um lado de vamos deixar a criança, e minha mãe desesperada, porque minha mãe é uma senhora criada no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha muito pequena, então, assim, tudo tendia a católicos, né, super católicos, então tem a questão religiosa, e aí, mas mesmo assim, abertos ao diálogo. Então, eu sempre exigi ser tratado dessa maneira, uma personalidade forte, né, então, eu já tinha isso desde pequeno, mas eu não sabia externalizar o que era. Eu me sentia assim, eu me sentia um menino, e eu questionava, né? Enquanto eu não sabia o que era, eu questionava. Eu lembro que tem um episódio que eu sempre conto, que quando eu estava na escolinha, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, eu tentando entender esse processo, para usar o banheiro, eu pegava a plaquinha do Cebolinha, em vez de usar a plaquinha da Mônica, porque eu era um menino, e não adianta falar ao contrário. Eu me sentia assim, por mais que as pessoas, não, você é menina, não sou, então sempre tive essa questão. E aí, numa dessas idas ao banheiro, um amigo meu foi junto e foi fazer xixi sentado.
E eu falei, nossa, você faz xixi sentado também? Ele, faço. Mas por que você faz xixi sentado? Ah, porque eu operei a fimose. Aí eu fui pra casa e falei, mãe, já descobri o que aconteceu. Eu operei a fimose, né? Que lindo. E aí, minha mãe se descabela mais um pouco, aquela coisa. Apesar do não entendimento, houve um acolhimento no sentido de vamos deixar a criança correr solta. Mas por parte mais da minha mãe, houve essa questão do olha, talvez ela não tenha se manifestado assim, porque não tem a gente não foi muito firme nessa questão, então vamos começar a dar coisa rosa, e aí esse processo do azul e do rosa começou a acontecer meio que forçado, assim. Por exemplo, hoje eu sou um homem, eu não vejo problema nenhum em homem usar rosa, em usar cor, só que eu não consigo, eu tenho trauma de rosa tão grande por conta disso, eu não consigo usar nenhuma peça de roupa rosa, eu não consigo, e é uma coisa que tá aqui, né, incrustado na minha mente, eu não consigo. Mas isso foi por conta de um processo de, olha, vamos tentar. Minha mãe fazia uns complozinhos, assim, com as vizinhas, com as amigas, nos aniversários, de me dar presentes femininos, que iam todos para minha irmã ganhava muitos presentes, porque eu dava tudo para ela. Mas eu sempre tive a liberdade de ter essa questão do universo masculino presente. Meus brinquedos, minhas brincadeiras, meus amigos. Mas essa questão, a gente não tinha como verbalizar o que estava acontecendo, eu não sabia, eu achava que eu era louco, então eu fui crescendo com isso, achando que eu era um castigo de Deus, por ser católicos, né, por sermos católicos, eu achava que Deus tinha me castigado, eu questionava muito isso, e eu rezava muito para virar um menino, para acordar, eu dormia com a roupa do super-homem e eu rezava para virar um menino e o super-homem, se desse, né, para acordar com superpoderes também, ia ser bom. O meu pedido foi atendido um pouco mais tarde. Porque eu tô vendo um super-homem aqui, ó. Eu tô vendo. Mas eu fico pensando que a gente sempre tem umas projeções que a gente coloca nas crianças, né? Assim, principalmente quando você tá nesse exercício da parentalidade, você contando aí, né, da sua mãe, do seu pai, enfim. Só que esse deslocamento de pensamento de eu não vou, eu posso até pensar em projetar, mas eu tenho que parar antes e não exigir, porque quando eu exijo, eu vou falar num termo geral, né, mas quando eu exijo qualquer coisa, não funciona, porque eu tô dizendo para outra pessoa que ela tem que ser o que eu quero que ela seja, né, e como é que eu digo para alguém que ela não é tal coisa? A gente entende, mas é importante a gente sempre se atualizar, entende o momento histórico, entende os anos que foram passados, mas a gente precisa se atualizar sempre com relação a você é o que você é, você se aceita assim, você se pensa assim, você sente assim, então pronto, né? Então, talvez ouvir isso chegue nas famílias como uma forma de parar e pensar, opa, será que eu tô infringindo o espaço pessoal da minha criança e tô colocando os meus desejos, os meus anseios perante a minha criança antes de ouvir o que é totalmente dela? Inclusive, uma coisa que meu pai fala num dos documentários que a gente participa, se não me engano, acho que é no Liberdade de Gênero, que foi no ar no GNT. Ele fala assim, antes eu tinha uma menina extremamente depressiva. Hoje eu tenho um homem feliz e realizado. Porque eu tenho um filho feliz e realizado. Porque ele via, toda a minha família via e sentia o peso daquilo. Só que naquela época a gente não tinha nome para isso. Então não existia essa coisa de transexualidade. Você tinha na mídia uma Roberta Close, dando close, né? E a mídia a mídia deseducando cada vez mais. Então, assim, era que, olha, esse homem, que linda, sabe? Aquela coisa meio sexualizando tudo. E você não tinha, principalmente, homens trans, né? Então, você não tinha relatos, né, de homens trans. Hoje em dia, por isso que a representatividade é tão importante. Porque você vê crianças
que podem se olhar e se ver no espelho de outras pessoas. Você ter homens trans na mídia, você ter mulheres trans na mídia, você ter pessoas intersexuais na mídia, você traz a representatividade para dentro dessas pessoas. Isso é muito importante, porque cada vez mais cedo essas pessoas podem se encontrar, essas pessoas podem dar nome ao que elas são, porque hoje em dia tudo tem que ter nome, né? Para você, é o que você estava falando anteriormente, você precisa ter registros para poder ser atendido num SUS, num sistema de saúde, inclusive em planos de saúde ou hospitais particulares, qualquer lugar, você precisa ter nome do que você tem. Eu passei por um processo, cômico, se não fosse trágico. Fui fazer um ultrassom abdominal, porque depois que eu peguei Covid, eu tive que fazer uma bateria de exames para fazer tratamento das sequelas e tal. E aí um deles era um ultrassom abdominal e tudo mais. E aí o médico que estava fazendo o ultrassom em mim, ele falou assim, olha, tá tudo bem, o seu fígado tá bom, o seu rim tá bom, sua próstata tá ótima. Eu falei, que bom, né, que minha próstata tá ótima. Bom saber que ela não existe, querido, né? Eu falei, nossa, eu até tive um momento de felicidade. Será que eu tenho próstata ou não, sabe? E é aquela desinformação total. Então, assim, para tudo nessa vida, a gente precisa ter um nome. E imagina há 22 anos atrás, quando eu me assumi há 22 anos atrás, né? Eu me descobri transexual há 22 anos atrás. Agora, você imagina uma criança, 20 anos mais cedo, 18 anos, mais ainda, né? Há quase 40 anos atrás, falar sobre isso, não existindo nada que mostrasse um caminho. Então eu me achava louco, me achava um pecador, eu achava que Deus estava me castigando por algum motivo, e ponto final. Agora você falou sobre as crianças, né? Conta pra gente como é que você sente que seus filhos encaram a sua parentalidade transafetiva, e eu queria que você fizesse, né, um apanhado aí, desde como foi na primeira infância deles e como tem sido a partir de então. Eu cuido dos meninos desde muito cedo. O Vinícius tá com 17, hoje ele foi fazer vestibular. Tô nervoso. Foi fazer vestibular, meu Deus do céu. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ter filho, ainda mais que fazer vestibular. Eu tô ficando velho. Enfim, e aí o Vinícius desde os 3 anos, o Rafa desde os 3 meses de gestação, então muito cedo. E aí a gente tem a bênção deles nascerem num lar da diversidade, a Bárbara sendo psicóloga do Centro de Referência LGBT. Então eles nasceram e cresceram na diversidade. A gente fazia churrascos com homens trans, travestis, drag queens, pessoas cis, hétero, bi, assim, era uma sopa de letrinha, os nossos encontros. Eles sempre foram muito ativos lá no Centro de Referência, então todos os encontros que a gente fazia aos domingos, os encontros de pessoas trans, eles iam. Então eles conheciam as pessoas nos mais variados graus da transição, né? Então eles conheciam pessoas trans que estavam iniciando a transição, pessoas trans que estavam descobrindo que eram trans, que não tinham tomado nenhuma questão, não entraram em questão hormonal e nem cirurgias. Então, assim, e o legal deles respeitarem o gênero dessas pessoas desde o início, porque a gente sempre falou assim, olha, nós vamos conhecer pessoas e essa pessoa gosta de ser chamada assim porque ela é assim, pronto, não tinha questionamento nenhum. O Rafa, o mais novo, ele sempre foi muito espiritado, sabe? O Vinícius é super quietinho, o mais velho. O Rafa, ele quer falar, ele quer, sabe, dar a opinião dele. E eu lembro quando ele tinha uns 4, 5 anos de idade, a gente foi buscar a Bárbara no Centro de Referência e saiu uma paciente da Bárbara, que é uma mulher trans, só que começou a transição muito tardiamente, então ela já era calva, ela tinha uma aparência mais masculinizada por conta do efeito da testosterona no corpo dela durante anos e anos. Então ela estava nesse processo, uma voz mais grave e tal, mas toda feminina. Tchau, beleza. Aí a Bárbara entrou no carro e falou, mãe,
essa sua amiga é transexual? Porque ele não conseguia falar transexual. Aí a gente, filho, ela é transexual e tal. Aí ele põe a cabeça pra fora do carro. Tchau, transexual! A gente assim, não, filho, pelo amor de Deus, não faz isso. É ela ou ele, né? Não tem que falar transexual, né? Mas tudo bem. E eu tô falando isso por quê? Porque desde o começo eles cresceram nesse meio. Só que a gente teve muito cuidado para saber que horas que a gente ia contar e como a gente ia contar que eu era transexual, que eu era transexual. Então a gente escolheu períodos, foram períodos bem pontuais. Foram exatamente períodos que eu participei de programas de TV e documentários que foram muito expostos, né? Então, a primeira vez foi em 2013, que a gente contou para o Vinícius, quando eu participei do Bial, do Namoral. Então, prestes o programa entrar no ar, já tinha gravado o programa, tudo, a gente contou e teve todo um cuidado para que ele ficasse preparado para o que os pais dos amigos iriam falar. Então, a gente teve esse cuidado. Então, quando a Bárbara começou a contar, né, psicóloga, né, então ela começou a fazer, né, o Gato do Telhado e tudo mais. E aí ela falou assim, olha, você sabe que a gente tem bastante amigos transexuais, né? Ah, sei. Ah, você sabe que o tio João, o João Miguel é transexual? Ah, sim, o tio Kel é transexual. E fomos contando todas as pessoas que eram homens trans, né? A gente sempre frisando. Aí ela falou assim, o que você diria que se eu dissesse para você que o Equinho, porque eles me chamam de Equinho, né? Que o Equinho é transexual. Aí o Vinícius, nada. Ai. A gente assim... Nada? Como assim nada? Aquele silêncio sepulcral, né? Que você fala, meu, passou uma mosca aqui. Nada. Normal. Aí ele falou, ele é? Aí a Bárbara falou assim, é. Ele, por isso que ele tem aquela cicatriz? É. Então tá bom. Ponto. Resolvido. A gente assim, não é possível que essa criança não tenha uma questão. E para ele, pronto, resolvido, né? Aí ele falou assim, por isso que o Equinho não gosta que entre no banheiro quando ele tá tomando banho? Por isso que ele não gosta que entre no banheiro quando ele tá tomando banho, porque eu tranco, eu sou o único da casa que tranco o banheiro, porque até hoje eu não gosto, são traumas, né? Aí essas fichas caíram, ele assimilou, beleza, bola pra frente. Anos mais tarde, em 2017, participei do Liberdade de Gênero, hora de contar pro Rafael. Rafa, você conhece o tiozinho tal, fulano de tal, lá. E se eu dissesse pra você que alguém da nossa família é transexual? Aí ele assim, você, mãe? Aí ela, não, filho, senão eu não teria tido você da minha barriga. A tia Pati, a minha cunhada, não, filho, não. A tia Ju, não. Aí ele começou a falar todo mundo menos eu. Na cabeça dele não entrava. Aí ele parou, mas quem, mãe? Se não é ninguém, quem? Aí ela ficou esperando ele, o Equinho? Aí ela, filho, o Equinho. Aí ele parou e começou a cair uma lágrima do olho. Eu falei, aí ela assim, meu Deus do céu, traumatizei a criança, anos de terapia agora. Ela, filho, o que foi? Você tá triste? Ele, não. Mas por que você tá chorando? Agora eu tô feliz. Aí ela falou, por quê? Porque agora eu sei de toda a verdade. Ai. Pã. Foi assim. Essa foi a história maravilhosa de ter contado para os meus filhos que eu sou trans. Quase não sei como continuar, que de tão arrepiada que eu tô, não consigo, eu tô quase, As crianças não nascem preconceituosas, elas se tornam, porque os adultos transformam ela. Tudo que você transforma as crianças, né? Essas qualidades e defeitos, elas são todas embutidas, né? O preconceito, a aceitação, e tudo isso é embutido num lar, cheio ou vazio de amor, né? Você coloca ali. Se você já propõe para as crianças um lar, um espaço coletivo diverso, né, e respeitoso, tá? É isso que ela vai aprender. Agora, se você já implica que ela tem uma vida preconceituosa, e que que ela não pode ser isso, aí também você está implicando isso nela, né? Você está direcionando ela para que ela pense dessa forma, para que ela responda dessa forma, para que ela se crie, se concentre dessa forma, né? Você molda um ser humano, você não ajuda, não rega ele para ele florescer. Sim, exatamente.
já tinha ouvido sua história, já tinha lido, mas assim, eu ouvi de você, Eric, é maravilhoso. Ainda ouvi com essa delicadeza que você traz sobre seus filhos, sobre a fala dos seus filhos. Eu, como sou apaixonada por criança, né, educadora, vivo isso intensamente, eu fico mais deslumbrada como a gente pode ser mais potente com as nossas crianças, se a gente também ouvi-las. Eu quero saber sobre a sua parentalidade, saber se você já sofreu alguma situação onde você foi despotencializado do papel de pai por você ser um homem trans e como você lidou com isso, caso tenha passado por isso. Quem fazia muito isso era o pai biológico deles, né? O pai biológico deles faleceu de Covid em abril desse ano. Foi uma situação bem, bem triste, assim, por mais que o Rafa, que é o mais novo, ele não tinha muito contato. Tinha contato, obviamente, ia para casa do pai, mas ele tem um contato afetivo mais pro meu lado. E hoje eu vejo que ele se culpa muito de ter trazido muito isso para cá e não levado muito afeto para o pai dele biológico, e eu vejo isso nitidamente nas postagens dele e tudo mais. Mas durante um grande período de tempo, o pai biológico deles fez esse papel assim de forma magistral, né? Uma coisa maravilhosa. A gente não se dava bem, ele não aceitava o fim da relação com a Bárbara, E por conta da gente ter começado a namorar, a Bárbara, nessa questão da separação, já estava tentando a separação já fazia algum tempo, acabou engravidando, e aí, né, com essas brigas todas acontecendo, logo em seguida, mesmo sem saber que estava grávida, ela acabou se separando e tudo mais, e aí a gente começou a namorar, porque a gente já era muito amigo e muito próximo, e então, na cabeça dele, ela se separou por minha causa e tudo mais, então já começou a rolar por aí. E aí ele começou a falar para todo mundo que a Bárbara era lésbica, que ela estava com a travesti. Começou a difamar toda a questão e para eles trazer essa questão dessa anulação da minha paternidade, né? Até um dia que a Bárbara teve uma conversa muito séria com ele e falou assim, olha, porque a Bárbara, durante muito tempo, quando ela esteve casada com ele, ela criou outros filhos do casamento dele, porque ele tinha o primeiro casamento, 3 filhos do primeiro casamento, sendo que o mais novo tinha 9 meses quando ela começou a namorar com ele. E ele tinha a guarda das crianças. Então ela criou os filhos dele durante 10 anos. E ela falou assim, olha, tudo que eu fiz para os seus filhos, o Eric faz para os meninos. Então você nunca diminua a paternidade dele, porque ele faz muito mais para eles do que você. E aí, nessa conversa, que ele entendeu o que acontecia. Mas eu vejo isso acontecer... Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas, por mais que elas... Eu sinto, não é que eu vejo, porque não dá para ver, porque as pessoas elas tentam aparentar uma coisa diferente. Mas é como se eu fosse um pai café com leite, sabe? Um homem café com leite, um pai café com leite. Então eu vejo muito essa questão... As pessoas meio que, elas não falam isso diretamente, mas elas pensam e sentem que a minha masculinidade, ela é café com leite, porque eu sou um homem trans. A heterossexualidade da Bárbara é café com leite, porque ela está com um homem trans, né? Para quem não conhece a expressão café com leite, né, aqui no estado de São Paulo é tipo assim, não é nada, sabe? Tipo assim, é um adereço, né? É apenas figurativa. Esse sentimento existe por parte das pessoas e ao contrário também. Muitas pessoas vêm e chegam para mim e falam assim, olha, o que você faz pelos meninos é maravilhoso, sabe? É além de ser pai, né? Então, tem de todos os tipos, né? Eu sei o que eu faço, eu sei o meu papel e às vezes eu me questiono também. Como pai, eu acho que do tempo todo a gente vem questionando, e a gente estava falando de expectativas agora há pouco, eu tava pensando sobre isso, eu falei, nossa, como até eu tenho essa questão de expectativa, e não em questão de gênero, porque eu sou bem resolvido com relação a isso, mas, por exemplo, eu sou músico, eu sou cantor, e eu sou bem restrito no sentido de gosto musical, e eu tenho essa questão, né, a minha expectativa era que meus filhos fossem roqueiros, gostassem de blues, gostassem de jazz, mas eles são o quê? Funkeiros. Aí eu tenho que dormir com esse barulho e não adianta, entendeu? Não adianta chorar. É isso e ponto, acabou.
Queria só voltar um pouquinho e dizer que eu sinto muito pelo falecimento e também pelas situações em que você foi despotencializado do papel de pai, que você é super, né? E não tem como negar. E eu quero fazer, então, a nossa última pergunta aqui, que você já contou um pouquinho, né, de como vocês criaram os meninos, mas que outras formas você e a Bárbara, né, sua esposa, tentam garantir para os meninos de contato com a diversidade nos mais diferentes aspectos da vida? A primeira coisa de tudo, eu acho, é o respeito ao ser humano. A gente sempre colocou isso em pauta, e principalmente a questão do feminismo. Por ter 2 meninos, né, héteros, a gente sempre brinca, ainda meninos, né, a gente não sabe o que é o dia de amanhã, mas por ter 2 meninos héteros, 2 homens cis héteros, o respeito às mulheres é uma das coisas que a gente mais bate na tecla, para que eles não sejam machistas, para que eles não reproduzam machismo, para que eles não reproduzam nada nesse sentido. A gente, principalmente agora que eles estão adolescentes e que o WhatsApp bomba de foto, de vídeo, de coisas pornográficas, né, que chega, né, não da nossa parte, claro, obviamente, mas a gente sabe que eles recebem de amigos e que eles veem, eles acessam, né, não tem como, né, mas a gente sempre tenta bater nessa tecla, eu acho que em primeiro lugar, para que eles não reproduzam isso, e para que eles tenham essa, além de você não ser machista, você ser antimachista, além de você não ser racista, você ser antirracista, porque além de tudo, eles são negros, né, os dois, o pai deles era negro, e a família do pai dele toda, eles não são tão retintos, mas eles sofrem preconceito, né, o nosso medo, hoje em dia, tá muito nessa questão racial. Os meninos, eu falo que eles são humanos, né? Eles são todos racionais, eles gostam, né, de rap. O Vinícius tem um cabelão cacheado enorme, mas cheio de corrente, camiseta e não sei o que, pai, bola, não sei o que. O Rafa também é outro marrentinho. E a gente morre de medo deles sofrerem esse tipo de preconceito por parte da polícia. Então, sabe aquelas recomendações que a gente odiaria ter que dar para os filhos, mas a gente dá? Sim. Filho, não Sim. corra, não enfrente policial, não faça, se você for abordado, não faça isso, não faça aquilo. E principalmente, nunca desrespeite uma pessoa. A gente, graças a Deus, a gente não tem que falar para eles nesse sentido de, a gente nunca ouviu e nunca vai ouvir deles nada pejorativo no sentido, viado, sapatão, traveco, porque isso não existe, esse vocabulário aqui em casa, nunca existiu. E, mais ainda do que isso, a gente vê eles, sem que a gente interfira, mas a gente vê os dois corrigindo as pessoas. Isso é muito mais legal, né? Você vê, cara, o Rafa, quando tinha 5 anos, na escolinha, mãe, o fulano de tal, o amiguinho dele falou que fulano de tal falou que não pode beijar homem com homem. Aí a gente assim, filho? E o que você falou pra ele? Eu falei que pode sim, e que isso chama ser gay. Aí a gente assim, nossa, Rafa, que lindo, sabe? Então tem toda essa questão educativa e que eles absorveram e eles vão mandando para frente. Então eles se tornaram defensores da causa. Isso é que é legal, né? Para você ver como que você pode construir seres humanos legais, né? Então, eu acho que essa formação em torno da diversidade, em torno do respeito e de todas as diversidades, né? A gente preza muito, principalmente a gente tem a Diferentes, que é a nossa consultoria, né? Que ela fala de todas as diversidades, e são todas as diversidades, são a diversidade de gênero, a diversidade de orientação sexual, a diversidade de raça, de religião, de geração, né, de PCD, de tudo, né? E eles são crianças que respeitam todas as diversidades. E é muito legal você ver isso, né? É muito legal você saber que você está construindo seres humanos para mudar a coisa toda, né? É uma delícia essa construção, é uma delícia ouvir tudo isso e saber que isso
é um ponto de multiplicação, né, Eric? Quero te agradecer muito por essa entrevista, por todo o seu depoimento, por compartilhar conosco a sua história e a história da sua família. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer participar cada vez mais, estar presente, participando, contando a história e poder inspirar as pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão. Eric, fala pra gente como a gente te encontra nas redes também. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, @ericbarbie, no YouTube também, youtube.com/ericbarbie. Preciso dar uma reativada no meu canal. Eu fazia vídeos de música e de informação, vou voltar a fazer agora, periodicamente. E tem meu site, www.ericbarbie.com.br. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Diferentes, que é a nossa consultoria, www.somostodosdiferentes.com. Mães pela Diversidade. O coletivo Mães pela Diversidade é uma organização não governamental que tem como pilares a independência, laicidade e o suprapartidarismo. Nasceu na cidade de São Paulo em 2014, fruto de um encontro espontâneo de mães e pais de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de todo o Brasil, preocupados com o avanço do fundamentalismo religioso, a insegurança jurídica, o preconceito e a violência contra a população LGBTQI+. Além disso, o grupo luta pelos direitos civis de seus filhos e filhas. O coletivo Mães pela Diversidade é o primeiro dessa natureza. Depois dele surgiram as Famílias pela Diversidade e as Mães da Resistência. Fique por dentro dessa causa. O podcast É Familiar é uma produção do Sesc Avenida Paulista, com consultoria de Saulo Amorim e produção de Tiago Teodoro e Felipe Dantas. Integra o projeto institucional do Sesc São Paulo, Cuidar de Quem Cuida. E fiquem ligados no episódio 2, em que falaremos sobre reprodução assistida em contraponto aos riscos das inseminações caseiras e o impasse dos registros públicos que desconsideram a existência de famílias com 2 mães e 2 pais. Esperamos vocês neste podcast que é familiar.